Desde que Lívia retornou da viagem, uma pergunta continua. E aí, Lívia, como é que foi na Coreia? Sim, mulher, mas me conta, como é que foi morar na Coreia? Chegou a hora, né? Meu Deus, Lívia, deve ter sido um sonho ter um intercâmbio na Coreia. Bom, imagina que você vai pro lugar que você sempre sonhou e aí o médico um dia olha pra você e fala assim, é melhor você voltar. Eu gosto de dizer que o meu intercâmbio na Coreia foi tipo um relacionamento. Teve paixão, teve lua de mel, teve uma hora que a convivência ficou um pouquinho difícil e teve um final, mas que não foi um fracasso. É isso que eu tô falando pra minha terapeuta. E eu quero te contar essa história em fases porque foi assim a melhor forma que eu consegui entender o que eu vivi. O Matt. Eu sempre sonhei em morar fora. E eu sinto que a Coreia foi esse local, durante muito tempo, de idealização quase intocável. Eu já ter ido lá em 2023, mas foi a passeio. E após algumas grandes amigas minhas morarem lá, eu senti muito esse desejo de também, finalmente, ter essa oportunidade de morar fora. E pra mim, morar lá ia ser mágico. A questão é que antes de eu ir, eu acho que eu já tinha vivido esses 3 meses várias vezes na minha cabeça. Que tipo assim, eu encontrar o Minguim do Seventeen na rua, é sério, de verdade. Eu voltar era triste porque eu não morei mais tempo lá. Sinto que muito tempo eu idealizei essa questão de morar fora do Brasil como se fosse a solução de todos os meus problemas. Baseado muito no que eu vejo na vida que as pessoas vivem na Coreia, ou melhor, que mostram como é viver lá. E eu acabei trazendo isso meio que cristalizado pra mim. Porque se fulano está vivendo tal coisa, eu também vou viver tal coisa. E além de tudo, eu achava que 3 meses era pouco. Só que hoje, na terapia e conversando aqui com você, eu percebo que eu fui com uma mala. Não foi só a minha mala de 27 quilos. Mas eu fui com uma mala de expectativas tão grande, que eu sinto que isso meio que atrapalhou bastante minha experiência lá. Era um monte de expectativa. Expectativa de quê, Lívia? Não tinha nem nome, tá? Eu achava que ia ser o quê? Não sei. Louco, né? Mas quando eu cheguei lá, parecia que eu e a Coreia tínhamos dado match. No começo era tudo perfeito mesmo, tá? Eu andava nas ruas que eu vi no TikTok. Fui em shows que eu nunca pensei que eu fosse ver ao vivo. A facilidade de transporte público, grandes amizades que eu estava fazendo, poder comprar os álbuns que estavam lançando de K-pop na hora ali, junto com o pessoal. Quem chegar pra mim e falar assim, tu sabia que o cara da Rose acabou de passar na porta aqui da escola? Isso é real? Eu me sentindo assim no MZ do Seventeen. Pronto. Só que assim, quando você tá no lua de mel, você releva tudo. Tudo é novidade, tudo é bonito, tudo parece fazer sentido. Só que relacionamento nenhum vive de lua de mel. A convivência chega. Depois de um tempo, a rotina começa a pesar, a língua começa a pesar. E eu entendi que língua não é só idioma, comunicação. Vou até pegar o microfone, porque eu fiquei agora, porque eu vou falar uma coisa muito séria. Tive que literalmente reaprender como agir socialmente, porque lá a cultura era diferente. Ao passo que aqui a gente é muito, ai meu Deus do céu, grandão, ser expansivo, uma coisa bacana. E quando eu cheguei lá, eu tive que meio que reaprender a me moldar e a me comunicar, a me expressar. Gente, eu tenho ascendente em gêmeos, vai caçar o que fazer. Eu descobri que eu não era tão boa em coreano também. E eu sou filha e neta de professor. Imagina pra mim quando foi quando eu recebi minha primeira nota baixa. Que é a minha vontade de fazer. Isso aqui eu queria fazer comigo mesmo, entendeu? Dar um dedo na minha cara. Tinha outras coisas pequenas que começavam a pesar. Por exemplo, a comida. Eu amo comida coreana. É muito gostoso. Mas lá tudo acaba tendo um fundinho agridoce. Macarrão vai ter um fundo agridoce. Pizza vai ter um fundo agridoce. E eu amo a comida de lá. Mas tinha horas que eu só queria uma comida refogada na cebola e no alho, entendeu? Tem um detalhe, gente, que pesa muito. Eu era uma diferença ambulante lá. Como assim, Lívia, uma diferença ambulante? A Coreia, por ser um país extremamente homogêneo, você olha pra mim e você sabe que eu não sou coreana. Você olha pra mim de costas, você sabe que eu não sou coreana porque eu tenho a bunda de uma brasileira, eu tenho um peito, eu tenho 1,70. Quando você não se sente meio que inserida ou parte de um todo, isso às vezes também se torna uma microagressão pra vocês, sabe? Não é que eu sofri xenofobia, etc, graças a Deus. São coisas que não são ditas, mas são escancaradas. E eu sou people pleaser, eu quero agradar todo mundo. E aí eu senti que eu não conseguia meio que me expressar direito. Essa tentativa de agradar todo mundo, tentando me inserir de alguma forma dentro da sociedade pra não incomodar as pessoas, mudando o meu tom de fala, o jeitinho. A sensação que eu tinha é que todo mundo parecia de dentro e eu sempre ia ficar de fora. E aí quando você não consegue se expressar direito, o corpo vai falar pra você. Eu adoeci. Não sei o que começou primeiro, se foi o mental, o espiritual ou o físico, mas eu adoeci as 3 coisas. Fui internada 2 vezes lá.
Eu tava longe da minha família, eu estava longe de tudo que era meu. Depois da minha primeira internação, o remédio de lá não funcionava direito comigo. Acho que quando você adoece, você começa a tentar ser forte de qualquer forma, ainda mais num lugar sozinha. Eu tava tentando ser forte num lugar que eu não tinha minha rede de apoio. Só que o corpo não negocia. E foi aí que um querido disse algo que mudou meu intercâmbio inteiro. Na minha segunda internação, um senhorzinho, né, bem coreano mesmo, médico, sentou do meu lado, pegou na minha mão, né, falou assim: minha filha, posso te dar um conselho como avô? Se você fosse minha neta, ele fala até em inglês, lembra? Se você fosse minha neta, vou te dar um conselho. Volta pra casa e você vai ser melhor cuidada lá. Gente, eu estava aqui editando o vídeo e eu achei meio dramática demais, porque assim, não vou mentir, falar sobre o que aconteceu comigo ainda é meio que um gatilho, exatamente. Então, essa parte vai ser rápida, tá? Aqui é uma vibe, vai ter outra. Aí é uma vibe, vai ter outra, eu prometo. A gente não vai ficar só na depressão. Gente, a minha vontade na hora era pegar a porra do negócio e enfiar dentro deles. Porque eu acho que eu vi isso doeu mais do que os vômitos que eu tava passando, a dor, né? Que eu tive um problema intestinal muito sério lá. Doeu muito mais. Porque voltar seria admitir que não deu certo. Voltar seria fracasso pra mim. Tô muito vendo, já a pobre tava... Eu não sei vocês, mas a pior cobradora de mim sou eu mesma. E aí você imagina pra mim que sempre idealizou muito a Coreia, que estava vendo coisas muito legais lá, e que eu vi que eu ia ter que voltar antes do tempo porque eu não estava aguentando. Ai, me dá um nervoso só de lembrar. E aí, conversando com a minha terapeuta depois que eu voltei e tudo, uma coisa que eu elaborei dentro de mim, nem todo término significa que foi ruim. Às vezes só significa que foi real. Real. A Coreia foi real. Meu intercâmbio foi real. O que eu vivi foi real. Real é diferente de idealizado. Eu vou ficar em silêncio aí pra você entender. Real é diferente de idealizado. A Coreia é incrível, gente. É maravilhoso. É estrondoso. Mas é muito diferente da gente. É uma cultura mais silenciosa, é mais coletiva, mais contínua. Tem um livro que eu li recentemente do Emiliano Unzer, Filhos do Céu e da Ursa, que ele vai explicando geopoliticamente mais ou menos a formação da Coreia e você começa a entender o porquê eles são assim. A formação geopolítica de um país muda muito a forma como as pessoas vão ser comportadas de forma comportamental. Então a história deles é muito diferente da nossa do Brasil. Enquanto eu venho num lugar em que sentir é falar alto, é abraçar, é fazer uma piada na rua, é querer estar ali perto do vizinho e etc. Eles são de uma cultura mais contida, mas não quero atrapalhar ninguém, né? Eu tô aqui na minha, vou continuar na minha. Não é que isso é melhor ou pior, só é diferente. Sendo que essa diferença também cansa uma hora na cabeça da gente, sabe? E aí eu comecei a entender, lembra daquela fase da lua de mel? Lembra daquela fase sobre convivência, etc. Realizei tanto a Coreia que eu não tava me permitindo nem sentir essas partes diferentes, porque na minha cabeça tinha que ser tudo perfeito, tinha que ser tudo um sonho idealizado. E aí eu precisei voltar, dizer que o meu corpo falasse assim, diva, vamos com calma, consegui elaborar esse outro lado também, tão idealizado que foi fazer um intercâmbio, morar fora do país. E eu sinto que isso mudou a forma hoje como eu sonho os meus sonhos. Vivi sonhos incríveis na Coreia, mas também vivi dores reais. Então é possível você viver coisas boas, mas também as coisas ruins acontecerem e elas podem coexistir. Parece muito óbvio o que eu tô falando. Se você conseguir digerir isso, pra mim foi muito difícil, sabe? Principalmente porque ainda dentro de mim dói muito essa questão de eu ter voltado antes. Vou mentir pra vocês, eu ainda sinto que eu fracassei. Racionalmente eu entendo que, cara, eu tava doente, eu precisava voltar, que eu vivi o que tinha que ser vivido, que o universo vai, sei lá, trazer coisas melhores ou até maiores pra mim. Mas no campo do sentir eu ainda tô elaborando. Porque eu não me permiti sentir essas coisas ruins lá também. Então uma hora somatizou tudo. Tenho vontade de ir pra lá. Quero ir pra lá próximo ano. Não sei se eu morarei lá pelo resto da minha vida. Acho que não, essa questão cultural foi muito forte pra mim. Mas uma coisa que eu posso trazer é que hoje em dia eu sonho com menos fantasia e com mais verdade. Porque eu sinto que a gente que é geração Z, a gente é muito viciado em tudo dar certo, nessa coisa da dopamina. A gente não sabe lidar com frustração. Eu acho que esse foi o grande ponto. Eu não conseguia lidar com as frustrações que eu sentia lá. Por ser real, uma coisa real, vão ter frustrações. Mas sentir essas frustrações é outra questão. Coisas podem acontecer, mas às vezes o como não vai ser do jeito que a gente quer, porque a gente não tem controle de tudo. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam da nossa forma e se não acontece a gente tem um sofrimento muito grande. E cara, até pra
pra isso a gente tem que aprender a sofrer e entender que as frustrações vão acontecer. E tá tudo bem se a coisa, não acontece do jeito que a gente gostaria. 2, não acontece no tempo que a gente gostaria. E 3, não acontece, porque isso é a vida. Minha experiência com a Coreia, acho que talvez vocês estavam esperando, né, falar da acomodação, comida e etc. Mas isso tem em todos os canais do YouTube que você vê quando você vai falar de pessoas da Coreia. Mas eu queria trazer esse outro lado, um pouco mais subjetivo, porque ninguém falou pra mim disso, sabe? Liv, então quer dizer que você tá falando mal da Coreia? Você não assistiu o vídeo. Falando que a gente idealiza locais, a gente idealiza pessoas, idealiza experiências. E para essas coisas serem reais, a gente também vai ter que aprender a lidar com as frustrações que vêm. Porque no campo da idealização, a frustração nunca vai aparecer. E hoje, eu estou aprendendo a lidar com essa frustração. Porque foi incrível o meu intercâmbio. Mas ao mesmo tempo teve partes reais que não foram tão legais assim. Eu sinto que aqui no canal é um lugar que eu tenho que falar das partes bonitas e as partes não tão legais assim. Mas eu não quero te desencorajar aí. Pelo contrário, eu quero te preparar porque assim, se você vai morar fora, é uma experiência transformadora. Para acima do que eu imaginei. Eu também quero te falar sobre o que vai ser real. Eu queria que a gente conversasse também sobre essas coisas aqui. Porque não adianta nada eu só falar da comida, do som bonito e que pra show de K-pop foi ótimo. Isso vocês já sabem. Sobre essas outras coisas, eu acho que é o nosso papel a gente ter essas conversas aqui. E se você já viveu alguma coisa que foi seu grande sonho, uma grande conquista, ainda assim sentiu essas partes dicotômicas, ai que palavra linda, eu queria muito ouvir a gente poder conversar aqui também. Porque eu queria que tivesse sido conversado comigo também. Ai que saco, essa cadeira fica... Mexe. É isso, divas e divas. Vamos pro nosso próximo vídeo?